Fé em Deus. Muito bem, estamos retomando a nossa aula agora após o intervalo. Todo mundo de barriguinha cheia, pronto para continuar. Então, já vamos direto da onde nós paramos. As obrigações de fazer fungível. Significa dizer que nós estamos falando de obrigações que podem ser substituídas. Ela principal característica, ela é impessoal, ou seja, as características do devedor não importam, ela é geralmente cumprida por um terceiro. Lembra que eu falei para vocês, olha, estava falando com a Silvia, se eu for na audiência, pode ser que eu vá, mas não necessariamente serei eu. Ou seja, o próprio devedor pode também cumprir a obrigação, mas isso tanto faz. A única coisa que iria mudar para a Silvia é que ela iria falar, nossa, professor, o senhor veio, pronto, nada demais, né? O importante aqui no caso é que as características do devedor não são importantes, não importam para a prestação. É sempre uma atividade e pode ser inclusive uma declaração de vontade. Pessoal, obrigação de fazer consistente em declaração de vontade. O que é isso? Por exemplo, quando eu vou assinar o documento de recibo de compra e venda de um veículo que eu vendi, né? Eu estou expressando ali uma declaração de vontade. Então, muito simples, acho que isso daí não demanda maiores esforços para a gente poder compreender e por isso eu vou seguir, tá? Aqui na obrigação de não fazer, tem algumas questões importantes que eu queria tratar com vocês. Só tem um detalhe, eu não estou compartilhando a tela, né? Então vocês não estão vendo absolutamente nada. Agora sim. Obrigação de não fazer. Sempre que vocês pensarem em obrigação de não fazer, lembre-se que estamos diante de uma abstenção de uma atividade, tá? Abstenção de uma atividade humana, ok? O não praticar um ato que poderia livremente ser praticado se não fosse a obrigação de prestação negativa. Bom, é verdade que a gente tem algumas coisas que são impossíveis de se proibir de que sejam feitas. Então, eu poderia contratar com alguém uma obrigação que limitasse uma atividade fisiológica minha. Por exemplo, a partir de hoje, eu não mais beberei água. Vou me abster de beber água. Posso contratar isso? Não. Por quê? Esse é caracterizado um direito indisponível, né? Eu não vou conseguir cumprir essa obrigação, porque água é vida, não é verdade? Água é vida, inclusive eu vou até tomar um pouco d'água, porque eu quero viver bastante e não quero ter pedras nos rins, tá? Então bebam água. Os meninos, é terrível você ter pedra no rim, viu? Tem que enfiar um catéter lá no bicho, o negócio não é mole não. Eu já pus. Eu sinto ele até hoje. Já tirei, até hoje eu sinto, para vocês terem uma ideia. Bom, portanto, eu só posso, por acordo de vontades, então toda vez que eu falar acordo de vontades, eu estou dizendo que
tanto devedor quanto credor manifestam a sua vontade de não fazer uma coisa, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um contrato com o meu vizinho no sentido de me abster de dar festas na minha casa? Posso. É um direito patrimonial disponível, é uma coisa perfeitamente possível de se fazer e eu posso ajustar isso com ele. Agora, eu posso cobrar dele isso? Eu posso dizer a ele o seguinte: olha, para eu me abster de fazer festas na minha casa, você precisa me pagar uma quantia equivalente a R$ 3.000 por mês. Pode acontecer? Pode. Se ele topar, como diria o Tim Maia, vale tudo. Alguém tem dúvida disso que eu falei? Ou seja, essa abstenção, ela pode ser por acordo de vontades, pode ser por imposição da lei, ou pode ser imposição da própria justiça, tá? Digamos que eu ande exacerbando nas festas que faço aqui na minha casa e o meu vizinho entra em juízo. E na ordem judicial, o juiz defere, ou seja, o juiz dá provimento ao pedido dele, no sentido de determinar que eu seja proibido de dar festas. Eu sou professor, eu tenho mais de 300 alunos que eu leciono e eu tenho acho que 1.400 alunos que eu sou coordenador. Eu tenho amigos, como se diria aí popularmente, a dar com o pau, né? Eu tenho muitos amigos. Se eu quiser fazer festa de segunda a segunda, eu tenho público para isso. O meu vizinho incomodado entra em juízo e o juiz fala perfeitamente. Ele tem que se abster de fazer festas de segunda a sexta-feira. Pode acontecer isso? Pode. É uma ordem judicial, tá? E eu também posso contratar com o meu vizinho. O meu vizinho me paga para eu não dar festa, para eu me abster. Imagina que eu cismasse de cantar no banheiro. Eu posso cantar no banheiro da minha casa? Evidentemente. E vocês viram como eu sou bom, né? Aquela palhinha que eu dei de Zeca Pagodinho já deu para vocês terem uma noção. E aí, o meu vizinho que não gosta do meu timbre de voz, não gosta da minha afinação, contrata comigo que eu não posso mais cantar no banheiro, já que ele consegue ouvir eu cantar. Porque eu canto berrando, né? E eu aceito receber uma quantia para ficar calado. É uma abstenção? É uma abstenção. Então, eu posso fazer isso por ato de acordo de vontades. O que é importante a gente pensar? Até então, regra do jogo, beleza. Obrigação de não fazer, consiste numa abstenção, deixar de fazer uma coisa que eu ordinariamente poderia fazer. Pode ser uma proibição judicial, mas pode ser um acordo de vontades. Aqui acabou, não tem mais o que inventar aqui, tá? Agora, tem uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, mas depois que o Robson perguntar. É o Robson que vai perguntar? Isso aí não pode ser um crime de extorsão, não? Não. Você sabe exatamente o que é a extorsão? Vamos pensar juntos? Me fala o que você pensa sobre Extorsão extorsão. é quando você, como é que eu posso dizer? Você exige que a pessoa pague pelo erro, ou quando exige algum bem de uma pessoa, dinheiro ou em base de troca. Quando eu era bem pequeno, eu estou falando da minha primeira série, segunda série, tinha um grupo de moleque da escola que eles se autodenominavam gangue. Eles eram de uma gangue, né? E
eles exigiam de outros alunos dinheiro para não apanhar. Então, assim, se você me trouxer amanhã ou até sexta-feira R$ 10, a gente não vai bater em você. Eu entrei na escola e eu, enfim, muito novo, né, inexperiente, cheguei a ficar com medo. Só que eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha mesada, não existia isso na minha realidade. Eu sei que tem famílias que têm, mas na minha realidade não tinha isso. Então, para eu ter dinheiro, eu tinha duas opções. Ou eu furtava dos meus pais, o que não era para mim uma opção, porque eu gozava de muita confiança dos meus pais, e eu tinha mais medo de decepcionar meu pai e minha mãe do que dos moleques, que eu achava, inclusive... Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre fui meio valente. Eu achava que eu dava conta, né? E eu tinha mais medo de aborrecer meu pai do que... Só que eu contei pro meu pai, eu falei assim, pai, os moleques lá da gangue e tal disseram que se eu não levar dinheiro para eles, eu vou apanhar. Aí, só para você entender, isso era uma chantagem, uma extorsão, né? Eles queriam obter vantagem indevida mediante a imposição de uma ameaça. Isso é uma, Mas nesse caso, isso é uma vantagem, é uma extorsão. Pode falar. mas, mas esse caso de dar todo dia festa para obter a vantagem do vizinho pagar para não se ter mais festa, não é extorsão também, não? Ah, não, mas aí que tá. Eu não fazia isso de propósito. Imagina, eu sou uma pessoa muito querida. Eu tô na minha casa e meus alunos começam a vir me visitar. Aí eu falo para você, ô Robson, vamos fazer um churrasco, já que você está aqui? A gente vai até o açougue, a gente pega uma carne, pega uma caixinha de cerveja, a gente começa. É um hábito que a gente criou, né? Você está com vontade de comer carne e faz o quê? Vamos na casa do professor, né? Do nada, chega, bate, ô professor, e aí, vamos, tudo bem? Oh, entra aí, meu, como é que tá? Já tô até com churrasqueira ligada. Aí você fala, pô, trouxe a carne. Nada de, não foi por querer que nós, senão, vamos começar a incomodar esse cara para a gente fazer um negócio jurídico com ele, consistente num contrato que ele vai me pagar. Não, do nada o vizinho chega para mim e fala, escuta, eu estou precisando de descanso, etc. Então, eu sou um cara rico, tenho dinheiro. Você não gostaria de ganhar um dinheiro fácil? Ah, pô, claro que sim. Então, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, é só você não fazer nada, não dar festa. Tá? Então, não é que eu estou extorquindo ele. Foi um acordo de cavalheiros. Ele fez uma proposta que eu aceitei. Te pago R$ 3.000 para você ficar quieto. Tá bom? Tá bom. Não é uma extorsão. Beleza? Precisa arrumar um vizinho igual esse, hein? Oh, eu vou até falar um pouco mais alto para ver se ele me ouve. Bom, vamos lá então. Bom, o que eu quero que vocês absorvam principalmente desta obrigação de não fazer? Porque as regras a gente já conversou. Eu quero que vocês pensem sobre a hipótese de descumprimento da obrigação. O que acontece quando alguém que estiver obrigado, seja por força de um contrato, ou seja por força de uma imposição legal ou judicial, quando essa pessoa que tem que se abster de um ato, de uma atividade, não se abstém e descumpre, portanto, essa obrigação. O que é que acontece? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeira coisa, desfazer, né? Então, vamos lá. O que seria o desfazer? Digamos que eu seja proibido pela prefeitura de construir um muro. Mas eu fui lá e construí esse muro. O que é que eu tenho que fazer? Eu posso ser obrigado a desfazer o muro, tá? Eu tinha uma obrigação
de não dar uma festa. O que é que eu devo, o que é que eu posso ser obrigado a fazer, portanto? A não, mesmo que eu tivesse começado com a festa, a encerrar a festa, tá? Então, desfazer aquilo que eu tinha obrigação de não fazer, beleza? Então, o que isso significa? Significa dizer que, se eu descumprir uma obrigação de não fazer, eu posso ser compelido, ou seja, obrigado judicialmente a desfazer aquilo que eu acabei fazendo, tá? Então, se eu tinha que me abster de fazer um muro e fiz esse muro, posso ser obrigado a não a desfazer esse muro. E se a minha imposição de não fazer fosse a não contar um segredo? Então vamos lá. Eu trabalho numa empresa e nessa empresa eu tenho alguns segredos industriais. Por exemplo, eu tenho acesso à fórmula da Coca-Cola. Eu tenho a receita da Coca-Cola. Para eu ter acesso a essa receita, a empresa a qual eu trabalho me faz eu assinar um termo de confidencialidade pelo qual eu me absterei de contar esse segredo, de revelar esse segredo para qualquer pessoa. Eu não posso contar esse segredo. Aí eu chego num belo dia para o meu amigo Mário Rogério e digo, já somos íntimos, e eu chego, Rogerinho, do meu coração, eu tenho aqui um segredo que você não tem ideia. Eu tenho a fórmula da Coca-Cola. Ou seja, eu revelei para o Mário Rogério aquele segredo. Eu tinha o dever de me abster de contar esse segredo. E contei. O que acontece? Uma vez que eu contei para ele um segredo, se perdeu isso, né? Esse inadimplemento, ele se tornou uma questão muito grave. Aí o que eu posso dizer para vocês? Dá para desfazer? Eu coloco a mão na cabeça do Mário e falo assim, olha, sai segredo da cabeça do... Você que, a partir de agora, esqueça tudo que eu te falei. Não tem como. Então, o que a gente pode fazer? Só se comprar o óculos do MIB, né? Pois é. Ou então o Superman, né? Dá aquelas voltas em volta do planeta para voltar ao tempo. Mas isso, como isso não existe, o que sobra para o credor desta obrigação? A imposição de perdas e danos, tá? Então, o quanto isso representa, qual é a perda que isso representa para o credor, no caso a Coca-Cola do Brasil? Isso revelar um segredo industrial vale muito dinheiro. Então, o que a Coca-Cola teria direito? Teria direito de receber uma justa indenização. Vocês são capazes de calcular o quanto que equivale a essa justa indenização? Muita coisa, né? Só que aí que tá. A gente tem uma situação que nós não vamos estudar na aula de hoje, mas eu só vou dar uma palhinha, que é um pirulitinho na boca, tá? A indenização, o valor da indenização se mede pela extensão do dano causado, mas também pela possibilidade do devedor de pagar essa indenização. Então, se eu colocar para o Mário uma indenização de 10 milhões, pelo que eu estou vendo aqui do fundo da casa dele ali, ele tem condição, 10 milhões ele tem condição. Mas 20 milhões já não dá mais. Então, a gente tem que fazer uma indenização que seja proporcional à possibilidade, à capacidade de pagamento, tá bom? Isso é muito importante. Bom, diante disso,
a gente tem uma outra questão também muito importante, que é a questão da multa diária, também conhecida como astrentes, ou tem gente que pronuncia astreintes, tá? Astrentes ou multa diária é uma multa que pode ser imposta ou pode ser também combinada quando houver o descumprimento da obrigação. Ela pode ser diária ou por evento. Então, imaginem o seguinte, eu tenho aqui com o meu vizinho aquele contrato pelo qual eu sou obrigado a não fazer uma festa nos dias de semana. E eu cismei, esqueci e dei a festa. No nosso contrato está previsto que se eu descumprir aquela obrigação, eu vou pagar uma multa de 20 vezes o valor que ele tem que me pagar. Então eu vou pagar uma multa alta, por evento, né? Por evento. Então isso é possível? É possível. Essa multa diária também é consequência do inadimplemento. Tá? Então, o que é importante vocês memorizarem? Que quando eu descumpro uma obrigação de não fazer, a primeira coisa que eu posso ser condenado é a desfazer. Na impossibilidade de desfazer e cumulativamente eu posso também ser obrigado a perdas e danos. E eu estou falando e vou falar perdas e danos até o dia que eu ensinar para vocês especificamente o que são perdas e danos. Mas saibam hoje, perdas e danos é tudo. Deixei de ganhar, perdi efetivamente, dano material, dano moral. Então, quando eu falar perdas e danos, você pensa em tudo que seja possível para indenizar a pessoa, para que ela possa voltar a uma coisa chamada status quo ante, ou seja, o estado anterior àquele dano, tá? A ocorrência daquele evento. Então, isso, e aí, por fim, eu também posso, e tudo isso cumulativamente, eu posso receber a imposição de também ser imposta uma multa diária, tá? Essa multa diária pode ser imposta pelo juiz, pode ser imposta por força do contrato, isso não há problema. O importante é que essa multa seja capaz de... o objetivo dessa multa astreintes, né, essa multa diária, multa por evento, o objetivo dela é coibir ou inibir o descumprimento da obrigação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente fechar a ideia rapidinho de uma ação de plano de saúde, onde a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer ao paciente, ao cliente dela, uma internação para tratamento de câncer, com sessões de quimioterapia e radioterapia. Por cada dia que essa empresa descumprir o fornecimento dessa obrigação, ela tem uma imposição de multa fixada pelo juiz de R$5.000 por dia. Tá? Então, o paciente, cliente do plano de saúde, ajuiza uma ação e diz o seguinte: olha, eles não estão cumprindo aqui a obrigação e eu preciso fazer com que eles cumpram. O juiz fala, tem que cumprir, tem que custear esse tratamento e a cada dia que não for custeado, o plano de saúde precisa pagar uma multa diária de tantos reais, R$5.000, por exemplo. O juiz ele pode fixar um limite? Pode fixar um limite. Então, limitado a R$30.000. O juiz pode dobrar o valor da multa ou majorar o valor da multa? Pode majorar, a cada situação. Então, veja, passou 10 dias, não cumpriu, o importante é que o credor da obrigação, ele não está ali para receber uma multa. Ele está ali para receber aquela obrigação, aquela prestação
a qual o devedor se obrigou. Se ele não cumpre, a multa serve só para dar uma ajudinha para ele cumprir. Mas não é o principal. A multa ela é um acessório a essa questão. O principal é cumprir. Se ele passou 10 dias e não cumpriu, o sujeito vai morrer. Daí não adianta mais depois cumprir. Então eu posso pedir para o juiz aumenta o valor da multa de 5 mil para 30 mil por dia? Pode. O juiz é quem vai valorar essa questão, a depender do caso concreto. Tá? Então, eu pretendo trazer para vocês um caso para a gente fazer uma análise, que seria um descumprimento desse de contrato de plano de saúde, que eu acho que isso é uma ação que, assim, quem for advogar na área civil, certamente vai ter uma ação dessa esperando vocês. E aí eu digo para vocês o seguinte, pode ser que hoje você já conheça alguém que tem um problema como esse, tá? Que é um familiar, um amigo, e isso essa é a solução que a gente tem para esse tipo de problema, tá? Então, já faz um pedido para o juiz determinar uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer consistente em se abster, né? Mas, a partir de então, você tem essa possibilidade de imposição de multa diária. Beleza, pessoal? Professor, O que mais? Fala, queridão. Quando o juiz, por exemplo, ele limita uma multa, né? Ele dá um limite. Uhum. Quando ele aumenta esse limite da multa, ele se baseia no perigo in mora para que aí no caso do plano de saúde ele resolver com urgência a causa? É isso? O que acontece, né, Zé? O periculo in mora, né, que é o perigo da demora, é o elemento mais importante para se conseguir uma antecipação de tutela. O que é a antecipação de tutela? É trazer para o presente uma decisão judicial que deveria ser tomada no fim do processo. Por quê? Se eu esperar o processo todo seguir, pode ser que o paciente morra. Então, o perigo da demora, ele recheia o nosso processo com alguns elementos. Por exemplo, a concessão de uma tutela antecipada, que é antecipar o efeito que seria lá no final. Lá na sentença vem para cá, para o início do processo. Segunda coisa, a imposição de uma multa, porque há temor de que haja um descumprimento. Ou, na dúvida de haver ou não descumprimento, impõe a multa. Só que a multa só vai ser devida se houver o descumprimento. Se não houver, a vida vai seguindo normalmente, tá? Essa multa, portanto, ela tem por objetivo afastar esse tipo de procedimento. Seria uma tutela de urgência, no caso aí do perigo in mora ou não? Tutela de urgência. Tutela de urgência, exatamente. Tá, obrigado. O fumus boniuri aí não fundamenta também, junto com o perigo in mora. Você está usando um termo de fumus boni iuris e periculo in mora, que é típico do mandado de segurança, tá? No processo civil, a gente tem elementos que são correlatos, mas tem a sua diferença, que é o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Tá? Isso seria... Mas você pode utilizar também essa expressão de fumaça do bom direito, né? A fumaça do bom direito é representada no processo civil como sendo a verossimilhança das alegações. Ou seja, a história que eu tenho ela é tão próxima da verdade. Eu não estou falando que seja a verdade, mas ela é ali, ó. Tem tudo para ser verdadeiro, que ela é verossímil. Ou seja, eu sou cliente da Sul América,
eu tenho um contrato, esse contrato cobre internação hospitalar, se cobre tratamento do câncer ou não é o que a gente vai discutir no processo, mas eu tenho câncer, eu preciso de tratamento. Não tem uma verossimilhança das alegações? E eu não estou tratando agora. Por quê? Porque houve recusa. Verossímil. O perigo da demora, que é o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, câncer é uma doença que a gente sabe que mata. O tratamento precoce é a única coisa que salva. Sabe-se que uma pessoa, para tratar o câncer, se trata com quimioterapia e ou radioterapia. Assim sendo, a recusa do plano de saúde implica numa violação de um direito potencial meu. Logo, eu tenho fumaça do bom direito ou verossimilhança de alegações e tenho periculum in mora ou dano de difícil reparação ou irreparável. E aí, nesse caso, a gente tem as condições que dão fundamentação para a gente conseguir uma antecipação de tutela. Tá? Isso obrigado, é matéria de processo civil, mas é bacana a gente começar a conversar para vocês entenderem, porque aqui a gente tem que fazer uma correlação de teoria e prática. Rogerinho, você. Professor, o senhor José, ele fez uma colocação aí, usou uma expressão em latim, e aí o senhor falou que não era o uso adequado porque era de mandado de segurança. Eu, geralmente usava essa expressão. Como nós, estudantes de direito, eu achei interessante, porque criou uma dúvida. Vai saber o termo correto na hora de usar? Assim, nessas aulas práticas. Se a gente tivesse aqui, imagina você, o Zé Raimundo me faz uma pergunta dessa, eu falo, não tem nada a ver e a gente segue. Vocês não iriam saber. Mas é assim, né? Quando você estiver estudando processo civil, que não é o caso agora, mas nada obsta de eu explicar para vocês, até porque eu também sou professor de processo civil, quando você estiver estudando, você vai ver que os elementos que autorizam a concessão de tutelas de urgência são esses que eu mencionei. E lá no mandado de segurança, a gente vê a construção da fumaça do bom direito, fumo boni iuris, e também do periculum in mora, o perigo da demora. Agora, isso tudo a gente está aplicando melhor técnica, tá? Porque se você numa petição inicial colocar fumaça do bom direito e periculum in mora, que não seja um mandado de segurança, o juiz vai entender perfeitamente, vai aplicar um princípio de direito processual chamado princípio da fungibilidade, pelo qual ele pode transformar aquilo que você quis dizer naquilo que você disse, né? Então, mas o que é adequado? Que a gente coloque aqui terminologia correta. Então, durante a graduação, você vai você vai ter acesso a tudo que há de mais perfeito e adequado para você não cometer erros primários. E eu vou dizer para você um juiz cometendo erro primário. Quando o juiz, num processo civil, ele escreve requerente ou requerido, ele está errado. Por quê? Não existe no Código de Processo Civil requerente e requerido, salvo em ações de jurisdição voluntária, onde ambos são requerentes. Se eu quero fazer o divórcio, o meu divórcio com a minha esposa, e esse divórcio é consensual, nós estamos juntos requerendo o provimento jurisdicional do juiz. Agora, eu não, porque sou réu numa ação de alimentos, eu não sou requerido, eu sou réu, porque o Código de Processo Civil assim diz. Então, o nome das pessoas, o sujeito que faz uma apelação no processo civil,
ele é o apelante. Aquele a quem é desfavorável a apelação é o apelado. O executor, numa ação de execução, aquele que executa é o exequente, o outro, executado. Então tem nome na reclamação trabalhista, reclamante. A outra parte, a empresa reclamada, né, o empregador. Então tem nome próprio para as coisas. E aí, quando a gente não usa o nome próprio para as coisas, é como se eu estivesse chamando o Rogério de Paulo. E isso está errado. Você pode me atender, Paulo? Ah, me atendeu. Mas o seu nome não é esse. Então, a gente tem que dar o nome das coisas. E os institutos, eles existem por uma razão. Tem gente ainda que, por incrível que possa parecer, coloca numa ação judicial o nome de súplica, suplicante e suplicado. Não existe isso. Isso vem de Portugal, quando existia em Portugal uma coisa chamada Casa de Súplicas, que era uma espécie de tribunal de justiça, mas isso não existe mais. Professor. Oi, querido. Sabe por que eu perguntei? Porque eu li o livro falando sobre isso aí, entendeu? Por isso que eu perguntei a respeito da fundamentação aí, do embasamento aí para justificar a questão. Estava falando sobre isso aí. Em cada ramo do direito, o reclamante, reclamado, o requerente, o requerido, se difere as nomenclaturas, entendeu? Perfeito. Obrigado. Bom, escuta, eu estou passando para vocês aqui a atividade que eu quero que vocês façam. Opa, peraí. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não, não abre. Então, vou fazer o seguinte. A nossa aula de hoje, a gente vai encerrar agora. Eu vou até fazer aqui o... Professor, você não pode mudar o formato? Tá vindo em TXT e... Eu vou mudar, sim. Eu só preciso corrigir alguma coisa aqui. Espera aí. Porque senão a gente não consegue abrir, né? O texto vocês conseguiram. O que está em TXT é o link para vocês responderem o questionário. Então, ó, o texto está ali, esse aqui está aqui, esse eu apago para todos. Pronto. Agora sim. Agora sim, né? Beleza. Isso. Então é o seguinte, ó, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Essa atividade, como eu disse para vocês, a gente vai fazer algumas atividades que eu vou chamar de sondagem. É só para a gente ver como é que as coisas estão com vocês.